Você saberia me dizer quais foram os gols mais importantes da campanha do Vitória no Brasileirão de 2025? Uma campanha que foi, ridícula, que a gente só escapou na última rodada, mas que para chegar na permanência tivemos gols chaves, gols muito importantes. Então, eu listei aqui os 5 gols mais importantes da nossa campanha, aqueles que foram mais decisivos, levando em conta o contexto da tabela naquele jogo, levando em conta o momento do Vitória no campeonato, levando em conta o quão decisivo foi naquele período. Então eu listei aqui os 5 gols mais importantes. Claro, se você não concordar, respeitosamente coloque aí, comente quais foram os seus 5 gols mais importantes, tá? Mas eu listei aqui, na minha opinião, a minha lista dos 5 gols mais importantes. Inclusive esse modelo de vídeo aqui foi o meu primeiro vídeo aqui do canal. Eu fiz os top 5 gols mais importantes do Vitória na Série C de 2022. Inclusive, até hoje é o vídeo que mais tem visualização aqui. Então, vamos fazer esse top 5 do Vitória de 2025. Eu fiquei com muita dificuldade para colocar o 5º lugar. Eu pensei em colocar o gol de Kaiser no 2-1 contra o Vasco, só que foi um pouco mais pro início do campeonato, né? Mas o Vitória tava na zona, tava com dificuldade, tava com um jogador a menos quase que o jogo todo. E Kaiser faz o gol da virada, né? O gol da vitória. Então poderia ser um gol importante pra estar nessa lista. Poderia ser contra o Ceará, que a gente ganhou também 1-0. Contra o Inter, que naquele momento ali já era quase um confronto direto. Mas eu optei em colocar o gol de Eric contra o Atlético Mineiro no Barradão. Por quê? Pelo contexto do Vitória naquele período e pela situação na tabela, obviamente. O Vitória tinha acabado de ser humilhado em rede nacional. O Vitória tinha acabado de tomar 8-0 pro Flamengo. A maior goleada da história dos pontos corridos. Uma das maiores vergonhas que eu já passei como torcedor do Vitória. Eu fui humilhado no meu trabalho, fui humilhado aqui. A torcida do Bahia, todo mundo gritando aqui. Ah, acaba, acaba. Ele já está morto, acaba. Me gastando aqui na janela, né? Então o Vitória levou 8 gols em um jogo. É surreal, velho, é surreal. Só que no jogo seguinte, o Vitória simplesmente esgotou os ingressos. A torcida do Vitória esgotou os ingressos. E aí eu te pergunto, quantas torcidas do Brasil fazem isso? Você consegue contar quantas torcidas aqui no nosso futebol brasileiro esgotariam os ingressos, ou seja, 100%, né, da capacidade do seu estádio, depois de tomar um 8-0 pro Brasil todo ver? Quantas torcidas? Me responda. Eu vou colocar aqui imagens do Canto Rubro-Negro, que eles sempre vão pra torcida. Sempre filmam, né, a torcida antes do jogo, na transmissão deles. Isso aqui, gente, a Vitória tomou 8-0. No jogo seguinte, esse espetáculo, velho. A torcida lota o Barradão, entende que aquele time horroroso precisava da ajuda da torcida, precisava desse apoio vindo da arquibancada. Se o Vitória tivesse largado aqui nesse momento, se a torcida tivesse largado nesse momento, já era. O Vitória ia perder quase todos os outros jogos, porque o time já estava quase que sem mental nenhum. Mas a torcida colocou no colo, né, e levou o Vitória a conquistar a vitória. Vitória importantíssima naquele momento, pra gente se recuperar no campeonato, pra gente conseguir dar um passo em direção à saída da zona de rebaixamento depois de ter tomado um sacode do Flamengo, né? Fique aí então com o gol de Eric. Espirrar, tá aí o Rodrigo Chagas. Técnicos interinos à beira do gramado no jogo de hoje. Osvaldo vem por dentro, vem Vitória. Abertura, a jogada individual, trabalhando a equipe do Vitória. Eric, que golaço! Tá ficando especialista nisso, né? Golaço! No ângulo direito do Everson, que se esticou, foi de mãos trocadas, foi e fez de tudo, mas não alcançou! Em quarto lugar,
eu coloquei o gol de Lucas Alter contra o Mirassol. Um jogo extremamente difícil, um jogo que o Mirassol, em boa parte da partida, colocou a gente na roda, tá? É um time muito superior ao Vitória. Mas que na raça, no embalo da arquibancada, na força de vontade dos jogadores, a gente conseguiu dar 2-0 ainda, né? Mas eu escolhi então o primeiro gol do Vitória, o gol de Lucas Alter, que obviamente, né, foi o gol que começou ali a nossa trajetória em direção à vitória, né? O gol de Lucas Alter. E é um gol que representa bem, assim, o nosso time. O gol na raça, e chuta, e o goleiro defende, e chuta de novo, e foi ali na força, na vontade, na raça. Naquele momento, o Vitória tava na zona porque os outros times já tinham jogado e tinham vencido. Então, o Vitória tinha caído pra zona. A gente precisava ganhar pra sair da zona novamente. E aí, contra um time muito forte, que era o 4º lugar, se eu não me engano, o Vitória cheio de limitações, mas que na raça e com gols de Alter e Mateuzinho, a gente conseguiu vencer esse jogo super importante já na reta final do campeonato. Então, gol de Lucas Alter contra o Mirassol. Subiu para cortar Luiz Otávio. Bola volta pro Eric. Que bolão dele. Defendeu, volta na sequência. Gol do Vitória. Lucas Alter. Seu 4º gol do Campeonato Brasileiro. Bola no Eric. O toque de cabeça, a defesa do Walter. Vamos ver. Lance checado. Vamos ver. Por enquanto, parece ok. É a parte verde na frente. Ok. Portanto, válido o gol do Vitória. O Vitória vai subindo o elevador, Gabriel Gomes. Em terceiro lugar, eu escolhi o gol de Raul Cáceres contra o Bahia, tá? Não só por ser um clássico, porque só em ser um clássico já tem toda a pressão, já tem a questão de ser um rival, das torcidas e tal, mas não só por isso, mas pelo contexto do Vitória na tabela. Ali era mais ou menos o início do trabalho de Jair Ventura. A gente tinha acabado de perder pro Vasco por 4-3, só que o Vitória não merecia ter perdido aquele jogo, né? Não merecia, o Vitória foi roubado, inclusive, naquele jogo. Mas o Vitória já estava jogando bem com o Jair Ventura. Jair Ventura já tinha organizado o nosso time. Só que se você observar o contexto da tabela, na rodada 27, que o Vitória tomou 4-3 do Vasco, a gente estava em 18º lugar, com 25 pontos. E o Santos era o primeiro time fora da zona, tinha 31. A gente estava a 6 pontos, já praticamente do meio pro final do campeonato, na reta final do campeonato. A gente estava a 6 pontos do 16º. E qual era o próximo jogo? Um Bavi. Então, aqui, o Bahia teve a oportunidade de pisar na nossa cabeça. De nos afundar. Nos afundar. Tá? E aí, o Vitória vence o Bahia por 2-1. Encurta um pouquinho aqui a distância num jogo que foi fundamental. Se eu colocar aqui a classificação na rodada 28, então veja, já passa a ser 4 pontos, tá? A gente passa o Fortaleza na tabela, diminui a distância pro 16º. É um jogo que, se a gente tivesse perdido, ficaria muito difícil. Eu diria que foi o início da nossa reação, logo num clássico, né? No Barradão, lotado. Um jogo muito difícil, muito nervoso. Um jogo que tava 1-1, lá e cá. Só que Raul Cáceres consegue ali fazer o gol da vitória, contando ainda com a ajuda do Morrinho, artilheiro do Barradão. Aquele mesmo Morrinho lá que fez um gol na Série C e tal. Na Série B fez uns 2 gols também. Aquele mesmo Morrinho também garantiu esse gol aí pra gente. Observe. Zé Marcos, abertura feita com o Ramon. O Vitória vai apertar. Vem o cruzamento, a fatiada rasante. Teve bobeada, a batida pro gol do Cáceres! Gol! A falha do Rezende foi com F maiúsculo. Dá nele bola. Por trás estava o Cáceres.
se posiciona, bate no contrapé do goleiro do Bahia. Dessa vez nada feito pro Ronaldo. Em segundo lugar, um jogo que também foi super importante, muito difícil, que foi contra o Santos na Vila Belmiro, velho. Foi o jogo seguinte do Bavi, né? A gente ganha o Bavi, o jogo seguinte seria um confronto direto contra o Santos, que tava numa má fase terrível. Se a gente ganhasse do Santos, a gente ficaria 3 pontos. Poderia passar, inclusive, na rodada seguinte. Só que, enfim, é a Vila Belmiro lotado. O Vitória não tem muita sorte, né? Inclusive, acho que o Vitória nunca tinha ganhado do Santos lá e tal. E aí, a gente vai pra esse jogo, velho, precisando ganhar. Acho que até o empate era ruim, porque a gente ainda tava com uma certa margem pro 16º. Então a gente precisava ganhar o Santos na Vila Belmiro, tá? E aí, Mateuzinho. Pouco falado, que Mateuzinho foi extremamente decisivo pra gente, tá? Nesse pênalti contra o Santos, no pênalti também contra o Mirassol, que garantiu a vitória. No início do campeonato, contra o Fortaleza, que ele fez gol, jogou muito, fez o gol da vitória, né? Então, assim, quando o Vitória precisou, Mateuzinho correspondeu, né? Inclusive fazendo esses gols de pênalti. Então, o jogo foi muito difícil, que o Santos pressionou o jogo inteiro. A nossa defesa funcionou muito bem naquele momento, né? E o Vitória foi muito inteligente, o Vitória soube jogar contra o Santos lá. E o Vitória conseguiu fazer 1-0 com um gol de pênalti. Pênalti infantil, né, do goleirinho lá. E Mateuzinho fez o gol, olhou pro camarote onde tinha lá o seu Neymar e fez a comemoraçãozinha na cara do Neymar na Vila Belmiro. Foi histórico isso aí. Isso aí vai entrar pra história do Vitória. Então, em segundo lugar, o gol de Mateuzinho. Eu pensei muito também naquele gol contra o Inter, tá? Que naquele momento já era um confronto direto. Poderia figurar como um dos mais importantes. Mas eu acho que esse de Mateuzinho aí, pelo contexto, foi mais. Veja aí. É uma entrada descabida, um movimento descabido do Brasão. Vamos acompanhar a decisão de Rafael Klein. É pênalti para o Leão. Pode sair na frente o Leão. Aí Brasão, Mateuzinho já foi autorizado, deu uma paradinha pé esquerdo. Gol! Mateuzinho! É do Vitória! Talentoso Mateuzinho, a cobrança na segurança, mandando mais no centro do gol. Faz um gol importante. E pra finalizar o vídeo, se o senhor Gabriel Baralhas não tivesse feito aquele gol contra o São Paulo, poderia esquecer todos esses outros gols aqui que eu citei. Poderia apagar 2025 de vez da memória do Vitória. Mas tudo isso aí foi salvo por conta de um gol de Gabriel Baralhas, aos 22 do segundo tempo contra o São Paulo. O Vitória não dá sorte contra o São Paulo, né? O Vitória é um freguês do São Paulo. O São Paulo ganha muitos jogos contra a gente, especialmente no Morumbi, né? No Barradão o Vitória até consegue jogar, só que era um jogo extremamente nervoso. Era a última rodada. O Vitória dependia de outros resultados, né? Não só venceu o São Paulo, mas o Vitória precisava que o Ceará ou o Fortaleza não vencessem os seus jogos. Termina o primeiro tempo 0-0, começa o segundo tempo nervoso. O goleiro dos caras fazendo milagre atrás de milagre, velho. Talvez tenha sido a melhor atuação dele no campeonato, né? Uma das melhores atuações de um goleiro no campeonato. Rafael, né? Pegou muito. Chute de Eric no ângulo, chute de William Oliveira no cantinho, chute de Kaiser. Ele tava pegando tudo. Até que, aos 21 minutos, o São Paulo tem uma chance, assim, inacreditável, velho. A bola passa, assim, raspando. O Barradão todo, assim, gelado. Porque o menino lá da base dá um chute, a bola quase ainda desvia no jogador do Vitória e passa raspando a nossa trave. No lance seguinte sai o gol de Gabriel Baralhas. O gol salvador. Um dos gols... olha o que eu tô te falando aqui. Esse foi um dos gols mais importantes da história do Vitória. Porque se o Vitória cai pra Série B... Eu não sei quando a gente voltaria pra Série A, não, velho. Tô falando sério. Principalmente falando aí do aspecto financeiro. O rombo que seria pro Vitória cair pra Série B seria inacreditável. Então...
foi um gol, falando assim, pra instituição, não só pra torcida, pra instituição, pra saúde do Vitória em si. Foi um gol extremamente importante, um gol histórico e do melhor jogador do Vitória, né? Ele foi premiado com esse gol. É o melhor jogador do Vitória na temporada. E o Vitória fez esforços pra renovar, renovou com muita justiça com o Gabriel Baralhas, nosso melhor jogador, com uma narração espetacular de Paulo Andrade. Eu sou fã desse cara, desde a ESPN, né? Então veja aí o gol de Gabriel Baralhas. É isso aí, até a próxima. Obrigado por acompanhar, viu? Toque forte, muito forte. Ainda amorteceu bem o Mateuzinho. A sobra do Renato Kaiser. Fabri dentro da área. A chance. Baralhas, 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 Baralhas. Gol! Baralhas! É do Vitória! De um cara que representa o torcedor em campo. Motor, quem aparece por todos os lados, quem não se entrega, símbolo da raça de um time que reagiu, que veio do nada na reta final do campeonato, quem sabe para permanecer na primeira divisão. Uma recompensa para Gabriel Baralhas, recebeu o passe, bateu cruzado. Finalmente o ataque do Vitória vence o goleiro Rafael. Bem demais na parede o Fabri. Baralhas, o toquezinho cruzado pro fundo do gol. Que gol é esse no Barradão? Tá balançando a Casa do Leão. Baralhas neles, 1 para o Vitória, 0 para o São Paulo, Dani.